Fala galera, professor Rafael de Filosofia. No vídeo de hoje a gente vai continuar com os filósofos renascentistas. Então lembrando, a gente já viu aí as características do Renascimento, que foi o vídeo que eu passei a pesquisa para vocês, né, que dependendo do número da chamada caía como filósofo. Depois eu fiz um outro vídeo com alguns filósofos que não estavam na lista de pesquisa, para ficar mais fácil para quem ainda não tinha feito o trabalho, de entender como que eu queria que vocês caracterizassem as principais ideias daqueles filósofos como renascentistas. E no vídeo de hoje, agora que vocês já me entregaram o trabalho, quem fez obviamente, eu vou falar de alguns filósofos que estavam na lista de pesquisa, tá? Então, começando com Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne, assim como o Francisco Petrarca, que a gente viu no vídeo anterior, ele achava que o verdadeiro conhecimento filosófico era você se autoconhecer, conhecer a si mesmo. E para isso ele usa uma máxima grega, né, que era uma frase que estava escrita no oráculo de Delfos, no templo do oráculo de Delfos, que é conhece-te a ti mesmo. Né? Ou seja, por que ele é renascentista então? Conhece-te a ti mesmo, ele volta a sua pesquisa para si, para o homem, e ele se baseia nos valores greco-romanos. Lembra que a gente viu que o Renascimento voltava a renascer os valores greco-romanos? E também o antropocentrismo, dá para ver as duas coisas no pensamento de Montaigne. Todos os livros que ele escreveu foram sobre ele mesmo, ele queria se entender. Né? E aí, para quem tiver curiosidade, é muito bacana ler os livros do Montaigne. Quando você vê ele escrevendo sobre si, você começa a analisar coisas que ele fala que é comum você ver nos seres humanos como geral. Então é uma obra bem esclarecedora. Eu recomendo a leitura para quem tiver curiosidade. Segundo filósofo, Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, ele era católico, mas ele era um grande crítico da igreja. Né? Eu falei que o Michel de Montaigne lembra um pouco a filosofia do Francisco Petrarca. O Erasmo de Roterdã lembra um pouco também a filosofia do Lourenço Valla, que a gente viu também no vídeo anterior. Né? Mas ele não era neo-epicurista, como o Lourenço. No caso, lembra um pouco pela crítica que ele faz à igreja e pelo valor que ele dá ao antropocentrismo, às condições humanas. Né? A semelhança, no caso, é que o Lourenço ele via os prazeres do corpo como algo valioso também, que a igreja não podia menosprezar. O Erasmo ele bate nessa mesma tecla. E ele escreve um livro, que é o seu principal livro, que é o Elogio à Loucura, onde ele fala, né, como se ele fosse a loucura. E ele trata da loucura como uma deusa. A loucura, então, é uma deusa por meio do qual ele escreve. Né? Ele escreve como se ele fosse a loucura, até porque isso facilita ele criticar a igreja na época, né? Já que ele pode dizer, ó, não sou eu que estou dizendo, é a loucura. Né? Até porque nessa época era muito comum você escrever alguma coisa que a igreja não gosta e a sua obra for condenada, você ser preso e até morto por causa disso. Então, a loucura era vista como uma deusa, e no livro do Erasmo, a loucura era filha da riqueza e da juventude. Né? Ele usou muito essa personagem loucura dele para criticar a igreja, inclusive os abusos dos grandes clérigos da época dele. Né? Era muito comum você ver bispos corruptos, escândalos envolvendo o próprio Papa, e ele denunciava isso nas obras dele. Veja só essa frase que eu escrevi aqui. A loucura arranca o véu, fazendo-nos ver a verdadeira comédia da vida humana e a verdadeira face daqueles que se escondem sob máscaras. Né? No caso, sob máscaras de clérigos. Né? A máscara do padre, que é o bonzinho. Né? A loucura arranca esse véu e a gente vê as coisas que o padre faz que, obviamente, são contra os próprios ensinamentos de Cristo. Né? Então ele foi um grande crítico da igreja. O próximo filósofo aqui é responsável pela reforma religiosa que aconteceu na Idade Moderna. Martinho Lutero.
Martinho Lutero era um grande leitor do Erasmo. Ele inclusive chamou o Erasmo para fazer parte da reforma religiosa, mas o Erasmo não quis. O Erasmo não concordava com algumas coisas que o Lutero dizia. O Lutero, vocês já devem ter visto isso na aula de história, ele foi aquele cara que se voltou contra a Igreja Católica, ele protestou contra as indulgências e ele pregou as 95 teses dele nas portas das igrejas, né, nas praças, para protestar contra a igreja, e a Alemanha os nobres alemães acabaram defendendo ele. E houve um cisma religioso, né? É a partir dele que a gente fala de católicos e evangélicos, beleza? Ele é o grande responsável por essa separação. O renascimento para ele significava o retorno ao evangelho como revolução e subversão da tradição cristã. Ele dizia, por exemplo, sobre a justificação pela fé. O indivíduo, ele se salva pela sua fé e não pagando as indulgências que a Igreja Católica vendia, que era comum na época, né? Eu cometi tal pecado. Você paga essa indulgência, sei lá, reza 3 Ave Maria e você está perdoado. Lutero era contra isso, é só a fé individual que vai salvar, não é pagar a indulgência. E ele pregava também a infalibilidade das Escrituras. Tudo que está na Bíblia é verdade. E só o que está na Bíblia que é a verdade que a gente deve se basear para fazer a nossa religião, para realizar a nossa fé. E o sacerdócio universal, que significa que todo mundo, né, universal, todo mundo é capaz de ler as Escrituras e interpretar a Bíblia à sua maneira, porque a fé é individual e a fé te garante a salvação. Então você não precisa, por exemplo, contar com um bispo ou que um padre leia para você, te fale qual é a interpretação correta da Escritura e te perdoe para você ir para o céu. Não, você pode você mesmo ler as Escrituras, o sacerdócio universal, e ser salvo pela sua própria fé. Ele inclusive traduz a Bíblia para o alemão, que era o país dele, para que todos pudessem ler a Bíblia, né? Que antes ela era escrita em latim, e só quem aprendia latim eram os clérigos. O outro reformista, outro reformador importante, é o João Calvino. O João Calvino, ele diferia do Lutero, porque para ele o que garantia a salvação era a predestinação. Ele achava que o indivíduo já estava predestinado a ser salvo. Deus já escolheu, né, quem iria ser salvo e quem iria ser condenado ao inferno. Beleza? E aqui dá para a gente até juntar o pensamento dos dois, eles não são tão contrários se a gente for parar para ver, porque quando a gente pensa em fé, né, que é você crer em algo que não se pode provar, é difícil a gente escolher se a gente consegue ou não acreditar. Por exemplo, eu posso falar para vocês que no meu bolso tem a chave do meu carro. Pode ter ou não ter, eu estou falando para vocês, vocês podem acreditar ou não. Agora, se eu falar para vocês que no meu bolso tem a fada sininho do Peter Pan, vocês conseguem acreditar nisso? Né? Já é algo mais difícil, né? E eu falo, não, mas tente acreditar. Você fala, meu, não consigo acreditar que tem a fada sininho. Então a fé, ela também esbarra, né? Tem gente que não consegue acreditar. E aí o Calvino vai dizer que não foi escolhido. Então dá para juntar os dois aí, né? Um diz que a fé liberta e o outro só quem é escolhido. A gente pode pensar também que só quem é escolhido consegue ter fé, né? O próximo filósofo que eu coloquei aqui, também estava na lista, é o Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel, ele é considerado o pai da ciência política, um filósofo muito importante da Idade Moderna, e ele fazia uma distinção, né, do ser e do dever ser. Ele achava que, ao escrever sobre a política, ele não deveria escrever sobre como ela deveria ser. Ele resolveu escrever da política como ela é, com todas as falhas que ele enxergava ao olhar para a política. E a gente chama isso de realismo político, que não escrever como deveria ser o melhor regime político. Não, eu vou partir do real, do que eu vejo, e vou escrever sobre ele. Realismo político. E o Maquiavel, ele constatou, né, ele entendia que o homem
tende a ser mal. Então, eu não posso, por exemplo, escrever sobre uma política de como o homem deveria ser. Eu estou constatando ao olhar que o homem tende a ser mal, por quê? O homem, ele visa cumprir o seu objetivo com menos esforço. Eu coloquei aqui objetivo X esforço, né, contra o esforço. Então, se eu quero uma coisa, eu vou escolher o caminho que eu me esforce menos. E aí eu posso escolher caminhos errados, caminhos tidos como maus. Como ele constatou que o homem é assim, ele escreveu o seu livro baseado nessa realidade. O livro dele, o mais famoso, chama-se O Príncipe. E ele escreve esse livro como um manual de como um príncipe deveria se portar. E ele escreveu, por exemplo, sobre a virtude e a fortuna. Virtude é a virtude, né? A força, a sabedoria seriam as qualidades boas do indivíduo. E a fortuna é a deusa da sorte. Maquiavel escreveu isso porque ele queria que o príncipe se atentasse às coisas que dependem dele, que dependem da sua virtude, né, da sua habilidade política, mas nem tudo depende só dele. Tem coisas que não dependem da gente, tem coisas que dependem da sorte. Então o homem ele tem que contar com a sua virtude, mas também com a sorte, com a deusa Fortuna, que é a deusa da sorte. Ele escreveu também sobre o príncipe ser amado ou temido. E dizia que o príncipe tem que ser amado e temido. Mas se tiver que ser só um, que seja de preferência temido. Porque, segundo Maquiavel, as pessoas traem com mais facilidade quem elas amam do que quem elas temem. Então, o ideal é que o príncipe seja os dois, amado e temido. Se tiver que escolher um, que seja temido. Ele também dizia que o príncipe ele tinha que ter a ferocidade de um leão e a astúcia de uma raposa. O leão e a raposa junto, né, nas características de um bom príncipe. E com esse livro ele acabou propondo uma ética consequencialista. Porque quando ele escreve esse manual de como o príncipe deve governar, o objetivo dele é que o príncipe se mantenha no poder, certo? E aí, galera, ética, né, que é o assunto que a gente vai focar depois da aula sobre o Renascimento, a ética ele estuda as condutas humanas, as ações humanas. O que faz uma ação ser boa, uma ação ser ruim, o que é agir bem, né, o que é uma ação correta, uma ação errada, certo? Isso diz respeito à ética, que vocês já tiveram uma aula sobre ética no aplicativo, né? A gente vai focar melhor nisso depois. O Maquiavel, ele é o cara que ele vai romper com a ética cristã, né? Vamos pensar, por exemplo, em um código ético. Pensem naquela, eu não lembro se tem isso na sala de vocês, mas tem salas de escola que, por exemplo, tem uma folhinha assim, né? Levantar a mão quando falar, evitar palavras de baixo calão, enfim, pedir licença para ir no banheiro. Essa folhinha, com essas normas, a gente pode chamar de código ético, tá? É um código que está escrito como você deve agir, o que é agir bem para aquela ocasião, né? Quando eu falo dos 10 mandamentos, por exemplo, também é um código ético. Não matarás, não cobiçai a mulher do próximo, enfim, é um código que diz como você deve agir, algo que norteia a sua ação. O Maquiavel ele vai romper com esse código ético cristão, quando ele diz, por exemplo, que um príncipe, para evitar uma guerra, ele pode matar. Olha, ele rompe com não matarás. Ele rompe com o idealismo político, como deveria ser. Não, a política não é essa maravilha, a gente não deve teorizar como se a política fosse uma maravilha, devemos teorizar como a política é, e na política tem caras que podem te prejudicar, e para o príncipe ele pode matar uma pessoa se isso fazer com que ele se mantenha no poder, com que ele evite uma guerra e assim por diante. Então é a ética que o valor da sua ação é avaliada na consequência. O que é agir bem? É quando eu consigo, quando a consequência da minha ação é o que eu quero. No caso, que o príncipe se mantenha no poder. Por isso que quando a gente vê aquela pessoa que não pensa muito nos outros, né, só pensa nos seus próprios objetivos, a gente chama ela de maquiavélica, né?
como em um sentido pejorativo, em um sentido negativo, né? Então, continuando a nossa lista, próximo filósofo, Thomas Moros. O Thomas Moros, ele é o oposto do que o Maquiavel propõe, né? O Maquiavel propõe falar de como a política é, já o Thomas Moros, ele vai focar no dever ser, como ela deve ser, tá? Ele vai criar um livro chamado Utopia, né? Utopia significa sem lugar, né? Que não tem um lugar, né? Porque é como deve ser, seria o lugar que a gente almeja chegar, certo? E hoje quando a gente usa esse termo utopia, é justamente para a gente falar de como as coisas deveriam ser, sabe? De algo belo, sabe? Por exemplo, um mundo sem fome, um mundo sem guerra, é uma utopia. É um mundo em que ninguém morre de fome, um mundo sem doença, é uma utopia. Ele não é assim, mas como ele deve ser, como a gente quer que ele seja, certo? O título do livro do Thomas Moros é Utopia. Então representa como deve ser, como eu falei. E aqui eu coloquei algumas características de como é essa utopia dele. Ele cria um lugar, então, ó, que não há divisão social. Não tem rico, não tem pobre, é todo mundo igual. Nessa utopia dele, todo mundo trabalha apenas 6 horas por dia. Por quê? Porque se você tem algum dote, alguma inclinação, se você gosta de alguma atividade, você pode, depois de trabalhar 6 horas, se dedicar a ela. Então, se você gosta de futebol, trabalha 6 horas e vai treinar futebol, vai desenvolver a sua habilidade. Se você gosta de filosofia, bastante comum inclusive, você termina 6 horas de trabalho e vai estudar filosofia, né? Você tem tempo para se aprimorar. Outra característica da utopia dele: cidadãos pacifistas e tolerantes. Todo mundo é da paz e todo mundo tolera as diferenças, né? E é interessante que quando ele coloca tolerante, significa que quando ele diz que todo mundo é igual, né, não há divisão social, ainda assim as pessoas pensam diferentes nessa utopia dele e todo mundo se respeita. E na utopia ele também eliminou o dinheiro. Aqui as pessoas não trabalham por dinheiro. Eles trabalham para gerar alimentos, moradia e para o bem comum, mas não por dinheiro. Segundo Thomas Moros, o dinheiro ele deturpava a moral humana, deixava o homem ganancioso e fazia com que o homem abusasse de outro por causa do dinheiro. Né? Para ganhar dinheiro, eu exploro o trabalho da pessoa e, enfim. E aí a gente pode perceber que mesmo o Thomas Moros falando de como deve ser e o Maquiavel falando de como é, ambos são renascentistas, ambos têm a característica do antropocentrismo, ambos falam do homem. Né? Quando a gente viu que o Maquiavel rompe com a ética cristã, é mesmo que dizer que ele rompe com a visão teocentrista para trazer a antropocentrista, e aqui também é antropocentrista, como seria um mundo perfeito para os homens. Bom, Blaise Pascal também estava lá na lista. O Blaise Pascal ele era um excelente matemático, ele foi muito importante aí, principalmente na área de geometria. A gente viu que uma das características desse pessoal do Renascimento era aquela característica pitagórico-platônica, né? Que eu falei para vocês que era de valorizar a matemática e também ficar mais livre na área da metafísica, né? Essa área da metafísica a gente vai ver com o Giordano Bruno. Por enquanto, ele era o cara que valorizava a matemática para o conhecimento humano. E ele criou aí uma das primeiras calculadoras mecânicas, né? Coloquei calculadora MEC, que é de mecânico. Até caberia aqui, mas enfim, abreviei. E ele batizou a sua calculadora de La Pascaline, por causa do nome dele, Blaise Pascal. Ele fez essa calculadora para ajudar o seu pai. Seu pai trabalhava como fiscal, ele tinha que fazer muitas contas e ele acabou fazendo uma calculadora para ajudar o pai. Olha aí. E uma parte muito famosa na sua filosofia é a aposta de Pascal. Ele aposta na existência de Deus. Ele diz o seguinte: não tem como saber se Deus existe ou não. Por isso uma aposta. Né? Eu vou apostar que ele existe ou vou apostar que ele não existe.
No caso, Pascal, ele fala para a gente apostar que Deus existe. Por quê? Caso a gente perca a aposta e Deus não existe, beleza, fica como está. Agora, se Deus existe, a gente vai para o céu. Agora, se a gente apostar que Deus não existe, se a gente ganhar a aposta, beleza, fica como está. Mas se a gente perder, a gente não vai para o céu, a gente vai para o inferno. Então, se for para apostar, aposte que Deus existe. Beleza? E por fim, para a gente terminar essa aula, também estava na lista o filósofo Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele entra nessa característica renascentista tanto pelo antropocentrismo, por valorizar o homem, e também por explorar a metafísica, né? Ele entra em assuntos metafísicos, assuntos que estão para além da física, só que ele não fica só em Deus, né? Por exemplo, vamos entender melhor. Ele diz que Deus é o que deu origem a tudo. Deus vai dar origem aí ao intelecto universal, que seria uma espécie de alma universal que anima todos os corpos, que anima tudo que é vida e que também cria tudo que é matéria. Tudo que é matéria que a gente vê no mundo vem do intelecto universal criado por Deus. E ele vai dizer que não existe só esse mundo que a gente vive. Ele vai dizer que existem inúmeros mundos que a gente não conhece ainda. Tem milhares de mundos. O universo não se limita só no que a gente conhece. Existem infinitas matérias. E ele vai valorizar o homem nesse papel aí. O homem como vindo também sendo uma criação do intelecto universal. Dessa forma, o conhecimento das coisas está no próprio homem, porque o homem é feito desse intelecto universal. E ele também deve se conhecer e se assimilar como esse todo, se assimilar como parte desse todo criado por Deus. E olha essa frase dele aqui. O universo é uma esfera que tem seu centro em nenhum lugar. Ou seja, ele acreditava em vários mundos, ele acreditava que o mundo era esférico, né? Naquela época eles acreditavam que a Terra era plana, e que não tinha centro. Então veja bem, a igreja nessa época acreditava que o mundo era geocêntrico, ou seja, que o centro do universo era o nosso planeta e que ele era plano. Giordano Bruno diz que é esférico e que não tem centro, né? Que hoje em dia, com o nosso conhecimento científico mais avançado, a gente sabe que realmente a gente não tem ideia de onde é o centro do universo, né? A gente está dentro de uma galáxia e tem inúmeras outras galáxias e a gente não faz ideia de qual seja o centro do universo, né? Giordano Bruno já vinha com essa hipótese aí. E claro, ele foi considerado herege pela igreja, por ir contra o que a igreja falava, acabou ficando preso aí por 10 anos e depois morto na fogueira. Então, por enquanto a gente para por aqui. Qualquer dúvida deixa no comentário do YouTube ou me manda por e-mail e a gente continua aí na próxima semana. Valeu!